Muito bem, pessoal, você que está estudando aí, que pediu esse conteúdo, então lá vai. Vamos começar. Para poder falarmos de regência verbal, nós temos que saber um pouco mais sobre essa classe de palavras, o verbo, para poder saber um pouco de sua transitividade, da predicação e também da regência. Então vamos começar querendo assim explicar o que é o verbo. Verbo é uma palavra que indica ação de alguém. Esse alguém, no caso, é o sujeito. A característica desse sujeito, nesse caso, o verbo funciona como um verbo de ligação, ou então que indica o fenômeno natural. Gear, trovejar, relampejar, enfim, chover, enfim. Muito bem. O verbo como nocional, o verbo de ação, indicação do sujeito, dá noção de lugar. E como verbo de ligação, ele vai ligar o sujeito à característica do sujeito, que nós chamamos de predicativo do sujeito. Como verbo de ligação, é muito fácil entender, muito fácil perceber o verbo como verbo de ligação. Ele vai sempre ter a intenção, a oração, a frase tem sempre a intenção de caracterizar alguém. Então, a característica é a função principal dessa frase com a intenção de caracterizar. É a característica, é o que nós chamamos de predicativo. Se alguém perguntar a você quais são os seus predicativos, ele está perguntando quais as suas características, as suas qualidades. Então, se eu digo assim, esta melancia está gostosa. Então, esta melancia funciona como sujeito. Como eu percebi isso? Eu perguntei ao verbo está. Esta melancia está gostosa. Está saborosa. O verbo estar aí digamos, é a quem eu vou perguntar para saber quem é o sujeito. Eu pergunto, quem está saborosa, quem está gostosa? A melancia é a resposta. Então, a melancia se torna sujeito da oração. Qual a intenção dessa oração? Qual é a intenção de dizer, de usar esse verbo estar? É caracterizar a melancia como saborosa, como gostosa. Então, o verbo tem a intenção de dizer, de ligar esse sujeito à característica dele, gostosa ou saborosa. A melancia está saborosa, está gostosa. O verbo estar ligando a característica da melancia à melancia, que é o sujeito. Então você tem um verbo que tem a ideia de transmitir a característica. Esse verbo liga ao sujeito sua característica, é verbo de ligação. Geralmente, alguns verbos funcionam como verbo de ligação. Verbo ser, permanecer, continuar, ficar, parecer. Mas esses verbos também podem funcionar como verbos nocionais. Entendam bem. Olha, se eu digo a melancia está saborosa, eu quero caracterizar a melancia. Mas se eu digo a melancia está sobre a mesa, qual a característica da melancia? Não tem. O que você tem é o lugar onde ela está. Então aí o verbo estar funciona como verbo nocional e não mais como verbo de ligação. Não é um verbo de ação, mas ele dá a noção de lugar. Então não é mais a caracterizar o sujeito. Não está mais funcionando só para ligar o sujeito ao predicado, a sua característica, ao predicativo do sujeito. Agora você tem a ideia de lugar. A melancia está sobre a mesa, então passou a funcionar como verbo nocional. Vamos dar outro exemplo. Os alunos estão satisfeitos. Característica ou noção? Característica, os alunos satisfeitos. Agora, se eu digo os alunos estão em sala,
Não tem a característica mais. Agora eu tenho a noção de lugar. Eu tenho, então, um verbo nocional e não mais um verbo de ligação. Notam a diferença? É fácil perceber quando você tem essa ideia de que o verbo pode dar uma noção de lugar e pode também caracterizar. Um verbo, agora eu vou fazer diferente. Vou usar um verbo de ação para que funcione como verbo de ligação ou então um verbo de ação, a ação do sujeito mesmo. Então, quando eu digo assim, o professor andou quilômetros hoje. Né? Bom, né? Preparação física. O professor andou quilômetros hoje. Caminhou. O verbo aí é uma ação do sujeito, o professor. Quem caminhou quilômetros? O professor. Mas se eu digo assim, o professor anda pensativo nos últimos dias. Deixei de ter uma ação. O professor anda pensativo nos últimos dias. Característica do professor. Então, o verbo andar agora deixou de indicar a ação do professor para indicar a característica, ajudar a indicar a característica. Deixou de ser um verbo de ação nocional para funcionar como um verbo de ligação, que liga o sujeito à sua característica. Tudo bem? Então, no próximo vídeo nós vamos ver a diferença entre verbo transitivo direto, intransitivo e verbo transitivo indireto. Ok? Bons estudos e até lá!